Bom dia, senhores torcedores do canal CN-Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Antes de começarmos a falar sobre o nosso querido e amado Fluminense, eu queria mais uma vez, em primeiro lugar, agradecer a quem se inscreveu no canal, que a gente aqui com sacrifício, sem saber fazer direito o canal, e se algumas pessoas puderem me ajudar, eu aceito a ajuda de como faz algumas coisas no canal. Então estou gravando com a cara e a coragem, mas eu sei que tem muito mais gente que assiste o canal e que ainda não se inscreveu. Então, por favor, todo mundo que assistiu o canal e não tiver inscrito, por favor, se inscreva, dê o like e compartilhe o nosso canal, porque vocês dando like, vocês se inscrevendo, dando like e compartilhando o canal, vai ajudar ao YouTube expandir o nosso canal para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e quiçá no mundo. Então, colabore, por favor. E também o segundo favor é que infelizmente eu só recebi um Pix até agora, e agradecer até a pessoa por ter dado o Pix. Se vocês puderem me ajudar a tentar comprar algumas coisas aqui para o canal, para ele crescer, façam um Pix, por favor, colaborem. O Pix daqui do canal é do Banco PicPay, e é o e-mail paulorcribeiro@hotmail.com. Repetindo, Pix do Banco PicPay, paulorcribeiro@hotmail.com. Obrigado a todos. Agora vamos começar a falar do nosso querido e amado Fluminense. Eu estava vendo ainda agora o vídeo do Lessa, né, o canal do Lessa, que eu gosto muito de ver. O canal do Lessa, o Raiz Tricolor com o Gabriel Amaral, o Fio, o Gol de Barriga, o Cauã Tinoco e o Rodrigo no Ligado Flu. O Jornal do KTO eu vejo muito, apesar de eu gostar mais de vídeo, live eu já não gosto muito, porque eu não tenho nem muito tempo, que eu fico vendendo açaí de meio-dia à meia-noite. Então a live é muito comprida. Às vezes, quando dá, eu vejo ou de manhã, né, do dia anterior, ou à noite, depois de meia-noite, até eu relaxar e tomar o remédio para tentar dormir ou fazer o vídeo. Mas eu gosto muito das opiniões do Lessa, mas em parte eu concordo, em parte não com o que ele falou hoje. Hoje, vamos começar para hoje, é o último treinamento do Renato para poder escalar o time para o jogo de amanhã às 18h30 contra o Sport no Maracanã. O Sport é um time que está lá embaixo, mas é um time enjoado. Eu vi na televisão, nesse dia não estava vendendo quase nada a sair aqui, eu vi o jogo do Sport contra o Vasco em São Januário. O Sport, ele merecia ter ganho o jogo. Ele praticamente dominou o jogo do Vasco, aí tomou os gols, mas ele ficou em cima o tempo todo do Vasco. Tu estava contigo, não sei como está agora, eu vi esse jogo contra o Vasco. O time organizado, com alguns bons jogadores, mas não estava conseguindo fazer o gol. E o Vasco conseguiu fazer os gols e ganhou o jogo, mas estava 1-1 praticamente até o final do jogo. Aí entrou aquele menino do Vasco, que jogou até na seleção sub-20. Ele corre muito, aí num contra-ataque fez o segundo gol e matou o jogo. Mas o Sport jogou muito bem. Ele tem acontecido com o Sport, medindo as proporções, o que está acontecendo com o Fluminense. Vai, domina o jogo, não consegue
completar a jogada, né, o último lance para fazer o gol, e toma um contra-ataque e toma o gol. Aí às vezes empata e às vezes perde. O Fluminense, na minha opinião, não tem jogado tão mal assim. O problema do Fluminense é o espaço que está entre o meio-campo, né, do ataque para o meio-campo para a defesa. Então, nosso time tem uma defesa muito fraca, muito fraca. O Fuentes está voltando agora. Até ele pegar ritmo, vai demorar um pouco. Então, o lado direito, o Samuel também ataca muito, né? O Samuel Xavier ataca muito por causa do esquema do Renato Gaúcho, como antigamente era o esquema do Diniz também. Eles atacam muito e erram bolas, né? Então, quando eles erram a bola, o contra-ataque do time adversário, que já está preparado para isso, é fatal. Se a gente não tivesse um goleiro como o Fábio, a gente já teria perdido, bem dizer, todos os jogos, porque com toda a idade o Fábio tem salvo o nosso time do Fluminense. Eu acho que eu tenho visto com vários youtubers, né, como Hora do Flu também, né, do Thiago Ferreira, escolhendo jogadores. Todo mundo só está escolhendo jogador para o ataque, falando no Firmino, no Richarlison, ou nesse outro menino agora que deu branco também, que jogou no Corinthians e no Atlético Mineiro, que é muito bom jogador. Tudo bem, nós precisamos de um atacante, mas eu acho que, se os senhores se lembrarem, qual foi o jogador que saiu do Fluminense, que quando o Fluminense fez aquela campanha maravilhosa em 2023 e ganhou a Libertadores, no ano seguinte nós ganhamos a Recopa, né, em 2024. Mas teve um jogador que saiu no início do ano e que fez muita falta ao Fluminense, e está fazendo até hoje, mesmo com a venda do Thiago Silva. Ele está fazendo maior falta. Eu preferia que ele tivesse voltado do que o Thiago Silva, na minha humilde opinião. Que esse jogador é o Nino. O Fluminense tinha que tentar trazer o Nino de volta. Eu acho que não seria difícil ele voltar para o Brasil e para o Fluminense. Primeiro, que ele gosta do Fluminense. Segundo, que ele está num país que está lá em guerra, não pode jogar Champions, não pode jogar nenhuma competição internacional, e está sumido. Ele nunca mais foi chamado para a seleção brasileira. E se vocês pararem para pensar, o Nino, quando ele jogava, ele era um dos jogadores que saía mais cansado do jogo. Por quê? Porque ele jogava de zagueiro pelo lado direito, ele cobria o Samuel Xavier nas arrancadas do Samuel Xavier, ele cobria o zagueiro do lado esquerdo do Fluminense, ele cobria o lateral esquerdo, que era o Marcelo, né? Cobria o Marcelo, que só via atacando e não voltava, cobria o meio de campo do Fluminense, saía com a bola que era tocada do Fábio para ele, saía com a bola, levava até o meio de campo, tocava para alguém, ou então saía com a bola, levava até na área do time adversário. Às vezes ainda chutava para gol, às vezes ainda fazia gol de cabeça no escanteio, e quando perdia a bola, ele era o que voltava correndo com disposição, e ainda conseguia tirar muitas bolas do contra-ataque dos times adversários. O esquema do Diniz deu certo por causa do Nino. O André saiu. O André, tudo bem, era um grande jogador, ajudava ali o meio campo, mas o jogador, na minha opinião, que fez mais falta ao Fluminense foi o Nino. Se tivesse o Nino agora, o Martinelli ia dar certo, o Nonato, ou o Hércules,
O Bernal com o Martinelli ia dar muito certo, com o Nino ali na zaga, porque aí o Nino ele ia cobrir todo mundo ali. Eu acho que antes de pensar em trazer um grande jogador para o ataque, um grande jogador para o meio de campo, teria que tentar recuperar o nosso xerife, que era o Nino. Peçam a Superbet para trazer o Nino. E o Fluminense vai e traz 3 jogadores medianos, um para o ataque, e um para o meio campo e outro para as laterais ou para a zaga, para ficar de reserva para o Nino e para o Thiago Silva. Porque o goleiro nós temos, mas tem que trazer um reserva bom. Eu estava vendo que o Fluminense sondou o goleiro do Santos. Ele foi muito importante para o Santos. Se não fosse ele, o Santos já teria caído há muito tempo. Foi muito importante. Mas eu acredito que ele não deve estar numa fase boa, porque esse outro goleiro que vem aí está matando a pau, está agarrando muito, e ele não está tendo nenhuma oportunidade. Mas eu gostaria que ele viesse para o Fluminense. E é um jogador de personalidade. Quando o Santos caiu, ele teve proposta de vários times para sair e ele disse que não, que ele ia continuar no Santos até o Santos voltar para a primeira divisão. E ele fez isso. E pelo que eu vi, ele tá lá no Santos desde os 11 anos de idade. Chegou lá com 11 anos de idade. Então seria um grande reforço para o Fluminense. Porque, infelizmente, os goleiros que estão lá não dão confiança para substituir o Fábio. Nenhum jogo que fará quando o Fábio parar de jogar. Tem que ser um bom goleiro para manter essa tradição aí de bons goleiros no Fluminense. Que ultimamente não tem vindo bons goleiros da base. Infelizmente. Você vê bons jogadores em várias posições, mas de goleiro, infelizmente, não tem subido nenhum grande goleiro. Que era uma coisa forte no Fluminense, mas infelizmente, atualmente, quando o Fluminense vai procurar jogadores para a base, não procura um grande goleiro, porque até às vezes traz, mas o goleiro e jogador de base é impressionante. Às vezes na base eles arrebentam, quando chega no profissional não joga nada, né? Então aí mais teria que trazer um bom goleiro e o Nino de volta, e depois um atacante. Mas a prioridade para mim é o Nino. Teria que trazer o Nino. Vocês concordam comigo? Mande mensagem aí se vocês concordam ou não. E no treinamento de hoje, o Léo estava falando também que o Renato deu uma entrevista no último jogo, né, a coletiva, falando que aqui no Brasil só tem jogadores medianos, que não tem jogadores muito bons, que os bons mesmo estão para fora, foram para a Europa. Eu concordo em parte, mas eu acho que aqui dá para montar até uma seleção e disputar a Copa do Mundo, que eu não estou vendo os grandes jogadores que estão lá para fora, não tem mais amor à camisa da seleção. Que antigamente os jogadores amavam jogar na seleção, e a seleção também servia para um trampolim para eles irem para a Europa. Agora não, eles já estão todos na Europa, então eles chegam aqui. Todo mundo elogia o Vinícius Júnior. Eu não vejo o Vinícius Júnior jogar nada na seleção. Lá no Real Madrid ele joga, mas e aqui na seleção? Não vejo ninguém jogar bem na seleção. Tem esse outro menino aí que está arrebentando no Barcelona, deu branco agora, mas chegar na seleção não joga nada. O jogador que eu vejo jogar melhor na seleção e que ele fala, e realmente ele não é valorizado pelo futebol que ele joga, é o Rodrigo. É aquele que jogou que foi formado no Santos e saiu. O Neymar é um grande jogador, mas ele hoje em dia não basta ser grande jogador, tem que ser atleta, tem que treinar, tem que malhar,
tem que correr atrás. E o Neymar é comercial, é propaganda, é festa. Não vai jogar mais nada em seleção. Quando volta, se contunde. Está contundido e está fazendo festa e tendo coisas com mulheres, então não dá. Esses jogadores hoje em dia, infelizmente, não crescem. É uma pena, que ele é uma pedra preciosa, teria que ser lapidada, mas infelizmente a própria mídia tira o foco do Neymar. E aí fica difícil. E acontece com muitos jogadores aqui. Eu não sei se, eu não posso afirmar, não sei se isso está acontecendo com o Hércules, não sei. Porque o Hércules jogava muito no Fortaleza, ele era a peça fundamental do Fortaleza. Você vê que o Fortaleza esse ano tá mal. Porque o Hércules saiu de lá. O Hércules veio pro Fluminense. Cadê o Hércules jogando? Será? Eu prefiro achar que isso aí é adaptação. Porque os jogadores vêm de outro lugar para cá, a camisa pesa. Querendo ou não, a camisa do Fluminense pesa. É um time que já ganhou Libertadores, já ganhou Recopa. Então, há pouco tempo, então os jogadores já ganhou muitos títulos internacionais. Se você for lá na sede do Fluminense, lá em Laranjeira, você vai ver os troféus. Você vai ver quantos títulos o Fluminense ganhou já. Então pesa, é uma camisa pesada, não é qualquer jogador que se dá bem no Fluminense, não. Às vezes o cara é muito bom, mas sente. E esse menino Lescano e o Lavega também, o Lescano nesse último jogo, apesar do Fluminense não estar bem, quando ele entrou, ele jogou bem. Foi o primeiro jogo que eu vi o Lescano jogar bem. Os outros, ele foi entrando no finalzinho, ele estava como se escondendo, né, do jogo. Esse não, ele puxou a responsabilidade para ele. Só deu mole naquela jogada que ele arrancou e deu sorte, ele entrou na área. Podia ter chutado, quis dar um drible e escorregou um pouco ali e não deu para chutar. Esse jogador, ele precisa de uma adaptação. E o Renato sabe disso. Aí está colocando ele aos poucos. Mas eu acho que ele já merecia ter uma oportunidade como titular. Porque ele vai arrebentar muito no Fluminense. Vocês vão ver. Vai ser um grande jogador no Fluminense. Agora, o time do Fluminense tem muito jogador que jogaram bem e que esse ano não sei se está sentindo cansaço, não sei o que é. O próprio Arias não está bem esse ano. Não tem nenhum. O Ganso tem desculpa. Por causa de todos os problemas que ele passou, ele está voltando, ele praticamente não teve uma pré-temporada. Então a pré-temporada dele está sendo junto com os jogos. Mas está melhorando já. Agora tem jogador que está horrível, cara. Não tem como. Ali na esquerda, eu já falei aqui. Falei no X, né, no Twitter. Eu acho que o Renato, como não tem ninguém jogando bem do lado esquerdo, o Renato podia fazer uma experiência. Aí alguém falou lá, no Jornal da KTO, o Gabriel disse que já aconteceu isso e deu errado. Mas eu acho que não daria errado, não. E eu acho que poderia fazer essa experiência. Botar o René de lateral, né, que aí ele marca bem, o René Malvei marca bem, e botava o Fuentes no lado esquerdo para ficar como atacante, que ele faria o que o Canóbio está fazendo. O Canóbio tá voltando para marcar e atacando. E ele sabe driblar, ele ainda está sem ritmo, porque ele ficou um tempo parado. Mas ele sabe jogar. E eu acho que ele se daria muito bem ali. Tenho certeza disso. Adaptando ali, se daria muito bem. Eu acho que o Renato deveria ver isso. E esse negócio de jogador mediano, que eu estava falando, eu concordo em parte. Mas eu já vi times com jogadores medianos ganharem campeonato de times bem superiores. Por exemplo, em 2023,
O time do Fluminense era mediano, de mediano para baixo. E ganhou a Libertadores. Por quê? Porque o treinador foi bom, tinha as peças certas ali, medianas ou não, tinha ali. Muitos jogadores já em decadência e alguns jogadores que vieram da base, né? E o treinador soube montar um esquema e soube fazer o time jogar. O grande treinador é aquele que pega jogadores medianos e consegue fazer um bom time. E um bom time tem que saber jogar em vários esquemas. Eu acho que o Fluminense no momento deveria deixar de lado esse 4-3-3, que todo mundo está usando isso e é horrível isso, cara. Joga num 4-4-2, que aí vai ter mais jogador no meio de campo para poder marcar quando sair. Ainda mais agora que só tem um atacante lá, bota um 4-4-2, um 3-5-2, que aí a defesa fica melhor aguardada ali, não fica tão exposta. E bota os jogadores que possam correr pelas laterais e fazer jogadas. Eu acho que o Renato está sendo meio teimoso, igual o Diniz era. Muda o esquema, Renato. Usa os jogadores certos e faça um esquema correto. E eu acho que esse time do Fluminense, o Renato é um grande treinador. E eu sei que ele vai mudar o esquema agora do Fluminense e vai começar a dar certo. Vai começar pelo jogo de amanhã. Eu acho que amanhã, de repente, ele deve escalar, na teimosia, botar 4-3-3, né? Eu acho que ele deve escalar Fábio, Samuel Xavier, Ignácio, Freitas, Fuentes, Martinelli. Eu acho que dessa vez deve ser o Hércules, Martinelli, Hércules e o Ganso. Arias, deve ser o Everaldo e o Keno ou o Canóbio, um dos dois. Vamos ver se ele vai armar esse time mesmo ou se ele vai botar um 4-4-2 aí para melhorar o time. Sobre SAF, por enquanto não tem nada, nenhuma notícia de possíveis contratações, que o que estão falando por aí, por enquanto, é a suposição. O de certo é que a Superbet vai trazer um grande jogador para o Fluminense e vai bancar uma boa parte do salário. Eu gostaria que esse jogador fosse o Nino. E vocês, o que vocês acham? Mandem mensagem aí. Um abraço a todos, uma grande sexta-feira, sextou, uma grande sexta-feira a todos, e um bom treinamento Fluminense, e que amanhã o Fluminense faça um grande jogo e vença o jogo. Fiquem com Deus.